Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais uma aula de gramática e o assunto de hoje é assim, ó, muito bom, muito importante e é extremamente necessário para que a gente possa também estar passando aí no processo seletivo, identificando essas informações. Estamos falando de colocação pronominal. Então, colocação pronominal é um assunto da hora. Claro que em alguns momentos você diz assim, mas a gente não fala desse jeito, mas na gramática da língua portuguesa é importantíssimo, tá bom? Então, convido vocês para juntos embarcarmos mais uma vez nesta jornada e vamos trabalhar a colocação pronominal. Ou seja, deixa eu pegar o ponteiro aqui para poder ajudar. Então, na utilização prática da língua, a colocação dos pronomes oblíquos é determinada pela eufonia, isto é, pela boa sonoridade da frase. Então, para que serve a colocação pronominal? Para dar uma boa sonoridade na frase, para que não tenha cacofonias, né? Que são elementos que se juntam a outros e causam uma expressão meio estranha, para que a frase se fique um pouco mais entendida, para que também possamos falar da forma gramaticalmente, né, culta da língua portuguesa. A colocação pronominal vai ser extremamente importante. Tem muito a ver com os pronomes oblíquos. Onde eu encaixo os pronomes oblíquos aí na frase e combine com as palavras. Então, para isso, nós temos a colocação pronominal. É a utilização correta do pronome oblíquo dentro da frase. E tudo vai depender do verbo, de onde o verbo está. Então, vamos lá. Por isso, em certos casos, podem ocorrer diferenças entre o que a norma gramatical propõe e o que realmente se usa. Vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes da língua portuguesa. Então vamos lá. Colocado na ação pronominal, os pronomes oblíquos átonos são me, te, se, nós, nos, vos, li, lis. Esses são os principais pronomes oblíquos que nós temos, ok? Nesse pronome oblíquo, nesses pronomes oblíquos aqui, onde eu vou colocar ele vai determinar que tipo de colocação pronominal eu estou utilizando. Existe uma regra básica para isso. Na frase, esses pronomes podem, dependendo de certos fatores, aparecer em 3 diferentes posições em relação ao verbo. Então, nós vamos perceber onde o verbo está para que a gente possa utilizar os pronomes oblíquos átomos corretamente. Se vai ser antes, se nós vamos utilizar o pronome oblíquo antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Então vai depender de para onde a frase está me levando. Então vamos ver a seguir as principais orientações para o emprego dos pronomes oblíquos na língua portuguesa, que são aí as chamadas colocação pronominal. Vamos lá. Primeiro é a próclise, né? O que é a próclise? Quando o pronome está antes do verbo. Para que o pronome esteja antes do verbo, é preciso que tenha um outro elemento antes do pronome oblíquo. Por quê? Não se pode iniciar a frase com pronomes oblíquos. Por quê? Porque a regra é que na próclise o pronome vai vir antes do verbo e que este verbo, esse outro elemento, também seja precedido por outra colocação, por outro sistema gramatical. Vamos ver aqui para ficar mais simples. Usa-se pronome oblíquo quando há palavras que, por eufonia, atraem o pronome para antes do verbo. São elas. Palavras no sentido negativo. Se você tem palavras iniciando assim, ó, não, nada, nem, nunca, aí você utiliza nada nos preocupava naquele momento. Você tem o pronome oblíquo aqui, ó, nos. Então, você tem ele antes do verbo. Você tem o verbo, você vai para a frase e você procura lá o verbo.
nada nos preocupava naquele tempo. Qual é o verbo? Preocupava. Eu coloco o pronome oblíquo antes dele, quando antes do pronome oblíquo eu tenha uma palavra que admita o sentido negativo. Então, nada nos preocupava naquele tempo. Eu não poderia começar assim, nos preocupava naquele tempo. Não, por quê? Porque não existe um elemento antes. Ok? Se você tem um elemento antes, logo você vai iniciar a frase com esse tipo de terminologia. Ó, advérbios não seguido de vírgula. Hoje, aqui, sempre, talvez, muito. Hoje me arrependo do que fiz. Se você colocar vírgula aqui, esse pronome tem que ir para frente do verbo. Ok? Porque você está deslocando ele. Então, ó, arrependo-me do que fiz. Mas como você colocou o advérbio antes do pronome, sem a separação por vírgulas, então você pode deixar ele antes do verbo tranquilamente, ok? Então isso é a próclise. Conjunções subordinativas, que, quando, embora, se, como, para, que, aí você coloca antes do verbo. Embora me sinta culpado, não pedirei desculpas. Então você tem aqui, ó, me, pronome oblíquo, antes do verbo. Por quê? Porque a frase iniciou com conjunções subordinativas, com uma conjunção subordinativa. Então isso aqui é a regra, ou essas são as regras para você utilizar a próclise. O que é próclise? Próclise é quando o pronome está antes do verbo. Mas para que ele esteja antes do verbo, é preciso que seja precedido de outro termo. Com outro termo para iniciar a frase e não iniciar a frase com pronome oblíquo, ok? Por isso que ele vem antes do verbo aqui. Os seguintes pronomes relativos, né? Que, quais, onde, qual, também pode ser colocado. Ó, ficamos em uma colina de onde se avistava o mar. Não era avistava-se o mar. Por quê? Porque você tem aqui um pronome oblíquo e ele é precedido de um outro elemento. Então ele não está iniciando a frase. Se não está iniciando a frase, o pronome oblíquo vai ter que vir antes do verbo, gente. Ó, pronome indefinidos, alguém, muitos, todos, poucos, entre outros. Ó, todos me deram apoio, alguém me telefonou. Tem o pronome oblíquo, não está iniciando a frase, ele vai vir antes do verbo. Então, logo ele vai ser chamado de próclise. Demonstrativos, este, esta, aquele, aquilo, entre outros. Aquilo lhe fez muito bem. Isto me pertence. Ó, aquilo lhe fez verbo, vem antes, porque tem um elemento que inicia. Me, pronome oblíquo, pertence, verbo, vem antes do verbo, porque existe um outro elemento que precede o pronome oblíquo, que não está iniciando a frase. Ok? Então, estas são as regras para a próclise, o nosso pronome, colocação pronominal. A próclise também é também usada em frases interrogativas, exclamativas e optativas. Frases que exprimem desejo. Que diz assim, quem me entregou a carta? Quanta mentira se disse a respeito dela? Deus nos proteja daquele maluco. Também se usa a próclise em frases com a preposição em mais verbo no gerúndio. Em se tratando de educação, ele é realista. As pessoas é comum a gente falar assim, né? Em tratando-se da educação. Por que o pronome oblíquo não pode vir para cá? Porque ele não inicia a frase. Se ele iniciar a frase com o verbo, ele vai para depois do verbo. Se a frase não inicia com o pronome oblíquo, ele vem para antes do verbo. Em frases com preposição, mais infinitivo flexionado, isto é, conjugado. Exemplo, a situação levou-os a se posicionarem contra a greve. Então, ó, verbo, pronome oblíquo antes do verbo, ok?
porque você tem outros termos que iniciam. Na regra geral é isso. Se tem outro termo que inicia a frase, sem ser o pronome oblíquo, o pronome oblíquo vem para antes do verbo. Ok? Então você tem aqui alguns casos facultativos, que na nossa língua, na nossa regra gramatical, esses casos existem, claro, as exceções, né? Casos facultativos de próclise. Pode-se utilizar tanto a próclise quanto a ênclise. Ó. Se você tem pronomes pessoais, qualquer um deles, eu, tu, ele, nós, vós, eles, desde que não procedido de palavra atrativa, você pode colocar antes ou depois. Ó. Eu lhe obedeço. Ou eu obedeço-lhe. Só se for antes de, é facultativo, se for pronomes pessoais do caso reto. Ok? Eu, tu, eles, nós, vós, eles. Espero que ele nos apoie. Tira aqui. Só é possível a próclise. Por quê? Porque você tem aqui, ó, outro elemento que não inicia a frase, que não seja pronome pessoal. Então ele está perto de um pronome pessoal, mas o pronome pessoal não inicia a frase. É preciso que tenha muito cuidado com isso. Tá? É só se o pronome pessoal iniciar a frase. E com infinitivo não flexionado, precedido de preposição ou palavra negativa. Vim para te apoiar, ou vim para apoiar-te. Espero não encontrar, espero não encontrá-lo. Ou seja, é quando você tem um infinitivo não flexionado. Tá bom? Encontrar, um infinitivo não flexionado. E palavra negativa também, né? Você tem uma palavra negativa, é facultativo. O que é a mesóclise? Ali é a próclise, onde você tem um pronome antes do verbo. Mesóclise é quando o pronome está no meio do verbo. Então, se o pronome está no meio do verbo, essa colocação pronominal é obrigatória quando o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, vamos lá. Entregar-te-ei os documentos hoje. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então, você tem aqui, gente, isso aqui só quando inicia com o verbo, tá? Se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então, quando você entregar-te-ei, se fosse no meio da frase, você poderia dizer entregarei. Aí você tem um pronome oblíquo aqui, ó, no meio do verbo, entregarei, que é o futuro do presente. Dar-lhe-iam uma nova oportunidade. Então você tem aqui o pronome oblíquo no meio do verbo. Por quê? Por que está no meio do verbo isso aqui? Porque o verbo inicia a frase. E esse verbo está no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Então você coloca o pronome oblíquo no meio. Ao invés de você dizer daria uma oportunidade, você vai colocar dar-lhe uma oportunidade. Porque você está iniciando a frase com o verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ok? Então vamos lá. Observação. Havendo palavra que exija próclise, essa colocação prevalece sobre a mesóclise. Não te entregarei os documentos hoje. Você não pode colocar não entregar-te-ei os documentos hoje. Por quê? Porque o verbo não está iniciando a frase, está iniciando com outro elemento. Ok? Se o verbo no futuro não iniciar a oração, a mesóclise é opcional. Ó, seus amigos lhe dariam uma nova oportunidade, ou seus amigos dar-lhe-iam nova oportunidade. Então, é facultativo caso o verbo no futuro não iniciar a oração. Mas, via de regra, é próclise. O pronome vai ser colocado antes do verbo se não iniciar a frase. Se a mesóclise, o pronome oblíquo vai ser colocado no meio do verbo se o verbo iniciar a frase e se o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. E a ênclise, que é outra colocação pronominal, é quando o pronome está depois do verbo. Quais são as regras para isso? É a colocação normal do pronome na língua culta. Quando você diz assim, a ênclise é usada principalmente nos seguintes casos. Primeiro, quando o verbo inicia a oração, a mesma regra da mesóclise.
iniciou a oração, mas está no futuro do presente ou futuro do pretérito, você coloca no meio do verbo. Aqui, se você inicia a oração e não é futuro do presente ou futuro do pretérito, continua depois do verbo, mas na sua colocação normal. Entregou-me os documentos hoje. Não é me entregou os documentos hoje. Por quê? Porque o verbo está iniciando a frase. Se está iniciando a frase o verbo, o pronome oblíquo vem para depois do verbo separado por hífen. E com o verbo no imperativo afirmativo. Por favor, diga-nos o que aconteceu. Por quê? Porque isso aqui está deslocado. Por isso que ele vem para depois. Mas não inicia a frase, o verbo. Mas isso aqui está deslocado. Lembra do sujeito, verbo e complemento? Então, o sujeito não inicia a frase. Está invertida a ordem. Então, se está invertida a ordem, mesmo assim continua a ênfase para depois do verbo. Ok? É a mesma coisa quando você diz assim, te amo, né? Te amo seria errado, é amo-te, porque você está começando com verbo e o pronome oblíquo vem para depois do verbo. Cuidado aí quando for fazer uma declaração de amor para alguém que conhece colocação pronominal, ok? Se o verbo que inicia a oração estiver no futuro, usa-se mesóclise, como eu já falei, gente. Entregarei ou entregar-te-ei os livros amanhã. Então, você tem aqui, se for no futuro, se o verbo estiver no futuro, como já é a observação lá da mesóclise, você vai colocar o verbo no meio. Se você disser assim, os livros te entregarei amanhã, aí sim. Mas se iniciou, entregar-te-ei, o verbo estiver no futuro, coloca a mesóclise lá. Ok? De acordo com os padrões da norma culta, não se deve iniciar uma oração por pronome oblíquo. Veja, no entanto, no texto a seguir, o que o escritor modernista Oswald de Andrade pensava a respeito desta regra gramatical. Okay? Na norma culta não se usa, mas Mário de Andrade escreveu assim: dei-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno, e do mulato sabido, mas o bom negro e bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então você tem aqui o escritor Oswald de Andrade tentando quebrar essa regra. Ele diz, olha, essa é uma regra difícil, né? Na gramática você usa, dê-me um cigarro. Mas no dia a dia você diz, me dá um cigarro. Ok? Então, ele está mostrando aqui que há uma diferença entre a linguagem falada e a linguagem escrita. A gramática funciona na linguagem escrita, o que ele está dizendo. E o que prevalece na língua portuguesa é a linguagem coloquial, a linguagem oralizada e não gramatical. Enfim, é uma crítica aí de Oswald de Andrade para a gente pensar, ok? Em relação aos tempos compostos e as locuções verbais, o pronome oblíquo pode vir enclítico, né, que aí nós temos aqui um resumo, né? Ênclise, próclise e mesóclise, tá? Então, o pronome oblíquo pode vir enclítico em relação ao verbo principal, se este vier no infinitivo ou no gerúndio. Nunca se estiver no particípio. Eu quero contar-lhe a verdade. Proclítico ou enclítico em relação ao verbo auxiliar. Eu lhe quero contar a verdade. Eu quero contar-lhe. Eu quero lhe contar a verdade. Mesoclítico, se o auxiliar estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Ter-lhe-ia contado a verdade se soubesse. Ok, gente? Então aqui você tem mais algumas informações e eu queria encerrar com essa expressão aqui de Abraham Lincoln. Ele diz assim: um sonho começa a ser realidade quando homens e mulheres sonham juntos, olham para além das limitações e ousam caminhar caminhos novos, às vezes pedregosos, às vezes escorregadios, sempre desafiantes. Não obstante, nenhuma dificuldade, nenhum obstáculo é mais angustiante do que se caminhar solitário, sem mãos que se tocam, sem ombros que se apoiam,
sem olhos que se olhem. Os princípios mais importantes podem e devem ser inflexíveis. Então eu queria encerrar a aula de hoje com essa frase. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.